Amém. Fica aí de pé ainda no seu lugar. Vamos orar então pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Amém? Vamos abençoar. Amém. Jesus, Pai, nós agradecemos por esses dízimos, por essa oferta. Nós declaramos mesmo que queremos demonstrar todos os dias uma atitude diante do Senhor, diante da sua igreja, diante da sua obra. Quero dizer, Deus, que nós somos gratos por poder fazer parte disso. E que todos os dias as nossas atitudes venham demonstrar essa gratidão, venham demonstrar, Deus, esse amor que nós temos em servir e participar da sua obra. Por isso nós te agradecemos, te glorificamos, dizemos que tudo é para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor manifeste vida, favor, graça neste lugar nessa noite. Que venha uma palavra liberada direto do coração do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus, pode dizer aleluia? Não, vamos esquentar aí, quem está com frio aqui? A minoria, frio e sono, Nath? Eita nós. Vamos lá, vamos dar um glória a Deus, bem alto. 1, 2, 3 e... Mais um, 1, 2, 3 e... Aleluia, glória a Deus, irmãos. Está com saudade já há 2 semanas, né? O Pet ministrou uma semana. Semana passada teve a festa do caldo. Quem que veio aí? Levante sua mão. A Lívia, fiquei sabendo que ganhou um violão e um pix de R$ 400. Rapaz. Gente, quem que nunca ganha nada nesses sorteios aqui? Eu. O que eu já participei para ajudar os outros de rifa. Às vezes eu fico suspeitando. Que eu falo, caramba, mano, mas quase toda semana eu participo de uma rifa para ajudar alguém. Eu nunca ganho nem a caixa de bombom. Mas amém, né? Pelo menos a gente ganha uma salvação que é de graça, amém? Aleluia. Mas eu não sou pé quente com essas coisas, não. Amém, irmãos. Bom, estamos aí há um pouquinho menos de um mês para o nosso encontro, amém? Aleluia. Quem que tem pessoas a inscrever aí? Levante sua mão. Deixa eu ver. Levante sua mão quem tem gente para inscrever. Jeová da glória. Quem aqui está orando para inscrever alguém? Levanta a mão. Aleluia. Quem tem fé que Deus vai nos surpreender? Amém. Irmãos, o link foi liberado hoje. Eu queria ter liberado ele faz uns 15 dias, mas eu mesmo acabei não fazendo. Mas liberou hoje. Está lá já. É importante a gente já ir inscrevendo, mobilizando. Né? Vai ser um encontro em julho. Então a gente quer usar julho, que é férias, para fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu vou definir com os discipuladores. Mas vai ser um encontro um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Amém? Para melhor, aleluia? Vamos ver se a gente faz algumas dinâmicas, a gente projeta melhor uma festa, alguma coisa do tipo, para a gente poder celebrar também, né, um mês de férias, né? De férias. Quem aqui não tem mais férias? Ah, tem parte que tem, glória a Deus. Mas dia 15, 16, 17 de julho, então, vamos sexta lá para Mariporã, voltamos no domingo. O valor de R$ 130, com ou sem ônibus, esse valor. Como é nas férias, a gente quer fazer N coisas diferentes. Então, algumas dinâmicas, surpresas, algumas coisas ali que a gente vai definir. Para a gente poder ter alguns momentos mais marcantes lá. E aí você pode já fazer a inscrição, seu líder, né? Você manda o nome da pessoa lá, seu líder inscreve. A gente sempre tem um alvo aí de 60 encontristas por capela. São 2. Então, nós temos 120 vagas para encontristas, amém? Glória a Deus. E aí a gente vai definir algumas coisas aqui para a gente se conectar e poder fluir. Né, virando o mês, eu quero ver se a gente faz algumas movimentações online aí, algumas reuniõezinhas geral para todo mundo participar, para a gente poder estar conectado. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, é muito bom estar conectado. Quantos aqui se sentem conectados com o seu irmão que está do seu lado? Dá um abraço nele aí, então. Ou se ele é mais recluso, só dá um toquezinho, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sinto falta de alguns irmãos aqui. No fim do culto, mande aí a mensagem, tudo. E dos avisos, eu acho que é isso aí. Os discipuladores me lembrem. Tem mais algum aviso? Não? Amanhã vamos saber se o neném do Diogo e da Ju é o Little Diogo ou o Little Ju. Né? Vamos ficar sabendo. Mas o que tem de aviso?
E aí, Pet, como é que tá a vida de... Tá de boa? A Melicinha tá sujando muita fralda lá? Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Antes de iniciar a palavra, então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Que você pedisse para o Senhor marcar a sua vida essa noite, amém? Que Ele te dê uma experiência profunda aí com a palavra dEle. Que Ele renove as suas forças. Que Ele te encha de paz, de alegria e de vida, amém? Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, pela vida de cada um desses jovens que estão aqui. Deus, eu declaro, Pai, a sua graça, o seu poder, a sua paz sobre cada um. Deus, eu declaro, Pai, que o Senhor venha, está, Deus, nos tocando essa noite, sabe, nos conectando com o seu propósito divino, nos enchendo de vigor, de expectativa, de sonhos, Deus, para que nós venhamos nos entregar dia após dia em prol do Evangelho e do seu reino. Deus, eu peço, toca os nossos corações, cura, Deus, os nossos corações, Pai, renova as nossas forças, e eu peço para que cada um dos meus irmãos que estejam aqui saiam totalmente tocados pela sua graça, pelo seu amor, motivados pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, diga aleluia, amém, irmãos. Bom, vamos lá então, a palavra de hoje. Quantos aqui já ouviram a história de um homem chamado Josias? Levante sua mão, sem mentirada, hein? Levante sua mão. Amém, eu gosto não de achar alguns personagens, porque a gente vai ver a história desse homem e tem muita coisa para a gente aprender, mas tem algumas figuras bem bacanas na Bíblia. E eu acho que, talvez, irmãos, a gente pode falar que Josias, junto ali com Daniel, talvez, e José, foram ali os 3 grandes nomes da juventude no Antigo Testamento. Os 3 grandes homens de Deus, irrepreensíveis, cheios da vida, da graça e constância do Velho Testamento, né? Então nós temos ali nomes como Davi, grandes nomes, mas uma história ali com muitas, né, uma roda gigante, algumas quedas, coisas que todos estamos dispostos também às vezes a passar, mas quando a gente fala de Josias, Daniel, José, a gente tem uma história irrepreensível. Diga para o seu irmão, irrepreensível. Fala para o seu irmão, você tenta ser irrepreensível? Às vezes o seu irmão fala, eu não. Eu já desisti da vida, eu estou de boa. Irmãos, eu tento. Hoje, eu estava lá fazendo um café antes de vir para cá. E aí eu abri o pote de café ali, de pó, né, cafezinho. Aí pus e tal, e eu esqueci de tampar. Aí eu fui virar o braço, derrubei o pó no chão. Irmãos, eu queria me matar de raiva. Eu falei, aí a Paula, calma, amor. Eu falei, amor, eu não tenho mais idade para fazer isso. Não é possível que eu derrubei o pote de café. Que ódio, Paula do céu. Ela, para, César, pelo amor de Deus. E estava no finzinho já, então nem desperdiçou muito café. Mas eu estava, meu Deus, vou ter que limpar o chão. Nossa, eu sou pai e derrubei um pote de café. Eu me cobro muito, irmãos, assim, de tudo que eu faço, eu tento, de fato, não decepcionar os irmãos. Eu tento dar o meu melhor sempre. Eu entendo quando não dá certo. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Então, o tema da palavra de hoje é Josias, né? Nós vamos ver a vida dele, mas é uma juventude que glorifica a Deus. Diga, uma juventude que glorifica a Deus. Quantos são jovens aqui? Diga, aleluia. Amém. Então, ser jovem não é uma questão de idade somente, né? Então, você é um jovem e o nosso desafio é ser jovens que glorificam a Deus. Sabe, daqui a alguns anos, eu mesmo já não vou ser mais tão jovem. E o meu desafio vai continuar sendo ser uma pessoa que glorifica a Deus. Viver uma vida como um adolescente, um jovem, um adulto. E aí um dia um senhorzinho de idade que vive para a glória de Deus. Imagina o Petão velhinho. Vai ser engraçado, hein? Imagina o Petão chegando. Ei! Aleluia. O Léo velho vai ficar engraçado também, não? Alixão velhinho, isso é louco. Mas é isso, irmãos, e hoje eu quero então me deter à juventude. Né? Quem foi Josias? E a gente vai aprender várias coisas aqui. Mas antes de então ler aqui alguns textos, né, eu tenho pensado muito nisso. Né? Nós aqui, os radicais livres, quantos são radicais livres? Diga, aleluia. Irmãos, uma das coisas que nós mais falamos é legado. Se você está aqui na videira, nos jovens, você ouve todo ano, pelo menos umas 3, 4, 5 palavras, se não mais, sobre legado. Então, qual é o legado que você vai deixar? O que você tem feito?
E eu tenho pensado muito nisso. Agora com o Paulinho lá em casa, eu fico falando, mano, o que eu vou deixar para essa criança aqui? Para esse mini eu? Como que vai ser isso? Você começa a ter uma visão muito mais profunda. E você começa a ter um senso de não errar. Irmãos, quem me conhece sabe, eu detesto errar, irmãos. Eu sei que errar faz parte da vida de todo mundo. Mas eu não gosto, principalmente quando se trata do rebanho. Então a gente dedica tempo, a gente dedica horas fazendo coisas justamente para não errar com vocês, para não errarmos uns com os outros. E eu estava pensando nisso. E se você avaliar, quantos aqui já leram o livro de Reis? Primeira ou segunda Reis? Sem mentirada, hein? Então, Reis. Irmão, se você for ver o livro de Reis, ele é uma roda gigante infinita. Então, um rei ama o Senhor e se detém aos caminhos dele, e no final ele idolatra, ou casa com 200 mil mulheres, e aí fica uma salada o reinado dele, e aí Deus vai e manda juízo, e o pau quebra, e do nada vem outro rei que arruma tudo, e é toda hora isso. E sempre que o povo está se afastando de Deus, e abraçando a idolatria, abraçando a promiscuidade, Deus ele envia homens e mulheres ungidas e escolhidas para ele, para ser um sinal, irmãos, da graça e do amor de Deus. Sabe, sempre que você está naquele caos, Deus ele acaba... Quem aqui já foi muito abençoado por algum dos irmãos, no meio a um caos que você estava passando? Levante sua mão. Sabe, você está lá naquela semana esquisita, aquele negócio, e aí Deus envia alguém na sua vida, para ser alguém que leva a palavra dele, que leva conforto. Então, muitas vezes também ele vai exortar você, te mostrar o caminho e tudo mais. E aí, eu queria pensar em algumas coisas e adentrar a isso aqui. Então, Josias, ele tem uma profecia sobre ele que está lá em 1 Reis 13, 1-3. A gente vai ver uns nomes de pessoas bem engraçados aqui hoje. Se puder abrir já a projeção aí. 1 Reis 13, 1-3. Tem uma profecia. Então alguém profetiza que viria a existir um homem chamado Josias. E isso é bem interessante. E, bom, vamos ler aqui. 1 Reis 13, 1-3. 13, 1-3. Vou ler aqui, mesmo que não apareça, que senão vai comer o horário. Foi. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era o rei atual. Então veio um profeta, um homem de Deus falar com Jeroboão. 2, clamou o profeta contra o altar. Então repreendeu, disse algumas coisas contra aquele altar. Por ordem de Deus, então ele diz, em nome do Senhor, disse ao altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre esse altar. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, vai quebrar ali no meio, e se derramará a cinza sobre ele. Então, o que acontece? O povo de Deus estava longe dos caminhos e do coração de Deus. Então, o povo escolhido de Deus, não era qualquer povo, era ali o Israel de Deus, a igreja ali no Velho Testamento, estava idolatrando outros deuses, estava perdida ali no seu ego, na sua vontade própria, em tudo que o Senhor não aprovava. E aí, um profeta diz, vai nascer um homem chamado Josias, e ele vai pôr para quebrar. Sabe, Josias era uma promessa de que o negócio ia ficar doido. Ele ia fazer uma bagunça santa ali, naquele reinado, naquela terra. E ainda jovem. E a gente vai ver alguns princípios e como a coisa aconteceu. Mas deixa eu te falar, irmãos, Deus ele sempre envia um homem para aproximar o povo dele do coração dele, do seu próprio coração. Sabe, deixa eu te perguntar, a sua existência traz pessoas para mais perto do coração de Deus? Ou ela mais atrapalha esse caminho? Sabe, alguém quando conversa com você, ele se achega mais perto do coração de Deus? Ou ele sai tipo, mano, é isso, o negócio é fumar pedra mesmo e acabou. Então quando alguém, estou extremizando aqui para ficar engraçado, né? Mas isso é muito sério, irmãos. Então, o mundo vivia um caos, estava esquisito. O povo de Deus estava totalmente perdido.
E havia uma promessa que viria um homem ali chamado Josias. E ele resolveria aquilo, ele ia pôr ordem na casa de Deus. E a gente vai agora adentrar então quando nasce esse homem. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 21, verso 19. A gente vai ler bastante aqui. Quantos gostam de ler a palavra? Diga aleluia. Amém? Sem mentirada. Aleluia. Ó, vamos ver então Josias nascendo aqui. Tinha Amon, 22 anos de idade. Vamos ver as idades, tá? Então Amon era o pai de Josias, se eu não me engano. Vamos ver aqui, vamos ler que vai explicar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. Então ele tinha ali 24 anos. Sua mãe se chamava Mesulemete. Ó, o primeiro nome bom para vocês põem criança aí. Diogo e Jô, não sei se já escolheu o nome da criança aí. E era filha de Arus, do Jótiba. Vamos continuar. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então Manassés era um rei que fez o que era mal diante do Senhor. Seu filho, Amon, fez o que era mal diante do Senhor. Versículo 21. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos que ele servia e os adorou. 22. Assim abandonou ele o Senhor o Deus de seus pais, né? E não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Esse rei, ele foi tão perverso que os seus próprios servos falaram: ó, passou do limite. Você fugiu de uma esfera comum de idolatria, promiscuidade e coisas que o Senhor abomina. E os próprios servos o mataram, o rei, na própria casa. Olha que loucura. 24. Porém o povo da terra feriu esses servos, né, que haviam conspirado contra Amon. Então constituíram Josias rei. Então Amon, que era um cara perverso, que amou o que era mal, era filho de Manassés, um homem perverso que amou o que era mal, era pai de Josias. E aí Josias, ele é levantado rei no lugar de Amon. Beleza, aí fala, né, quantos mais atos de Amon, tudo mais, está escrito no livro. Vamos continuar. Então, primeira coisa, o vô e o pai de Josias eram péssimos. Eles não amavam a Deus. Só que Deus mesmo assim escolheu. Josias, ele não vinha de um pedigree de crente. Não, pedigree de crente. Vocês sabem o que é pedigree? Quem não sabe o que é pedigree? Pedigree é tipo a identidade do cachorro, é isso, né? Eu tô falando loucura. Cachorro com pedigree é aquele de raça, né? Ele tem toda uma documentação e tudo mais. Pergunta pro seu irmão, você tem pedigree? Se é de raça aí, belisca ele aí. Se gritar aqui não é de raça. Mas olha só, irmãos. A história da família de Josias era horrível. E o que eu quero te falar, talvez você está aqui me ouvindo, e a história da sua família é terrível. A história da sua família é uma história de uma família idólatra, egocêntrica, envolvida com prostituição, com alcoolismo, com tráfico de drogas. Mas isso não impede Deus de levantar um grande homem de Deus numa descendência dessa família. E o primeiro ponto é esse: não importa qual a sua família natural, a sua história, Deus pode te chamar para um grande mover, meu irmão. Sabe, a história era caótica, já eram 2 gerações, Manassés e Amon, mas Deus escolheu Josias para fazer a diferença. Sabe, Deus escolhe um jovem de 8 anos de idade. O próximo texto vai falar da idade. Josias é ungido rei com 8 anos. Novinho, né? E às vezes a gente não entende a importância das crianças, a importância dos adolescentes. Quantas pessoas você já olhou e elas eram muito novas e você às vezes colocou de canto. Mas Deus escolheu um menino de 8 anos para ser rei e fazer uma reforma no Antigo Testamento e marcar a história e mudar a história e fazer coisas profundas, sabe, em nome do Senhor. Então deixa eu te falar, meu irmão, o seu passado, sabe, a sua descendência natural, seu pai, seu avô, sua avó, seu bispo, não importa quem eles eram, respeite sua família, ame a eles, mas você não é escravo da sua descendência, meu irmão. Ai, Cezinha, minha família inteira vem de casamentos, né, que acabaram em divórcio,
e eu tenho medo de me casar. Não, não tenha medo. Assim como Josias, irmão, Deus vai te escolher, mesmo que no meio de uma descendência bagunçada. Sabe, eu sei que tem umas famílias que é bem doida, eu conheço, eu visito. Só que deixa eu te falar, não importa a história da sua família natural, Deus pode te chamar para um grande mover. Fala para o seu irmão, meu irmão, não importa qual é a história da sua família natural, Deus pode te chamar para um grande mover. Se você crê nisso, diga aleluia. Então esse é o primeiro ponto. Vamos ver agora, 2 Reis 22, 1, 22, 1, 2 Reis 22, 1. Olha só, vamos seguindo aqui. 2 Reis 22, 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, deixa eu achar no meu tablet aqui, e era filha de Adaías. Diogo e João, vai anotando aí, Diogo e João. Léo e Kelly também, vai anotando aí. Adaías e Boscate, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, diga aleluia. Sabe, irmãos, passam 2 gerações de gente arrebentando tudo, mas aí vem Josias e faz o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Olha, ele era filho ali de Amon, neto de Manassés, mas ele tinha, sabe, uma marca espiritual. Ele tinha uma descendência espiritual. Ele tinha pessoas ali na história da família e da vida dele que eram referências. E aqui ele coloca então Davi como seu pai, uma figura disso. Sabe, você tem uma descendência espiritual, meu irmão. Nós somos filhos de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé, salvo pela graça. Sabe, não importa. Mas meu pai era alcoólatra. Mas Deus, que é o seu pai, ele curou as doenças, ele perdoou os pecados. Então não se apega somente às coisas aqui dessa terra. Vamos seguindo aqui. Então Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, Josias era um adolescente, um jovem totalmente irrepreensível. Ele fez o que era reto diante do Senhor. A gente está falando aqui de 31 anos de reinado. Pode voltar para mim aqui. 31 anos de reinado, dos 8 até 39. Né? 31 mais 8, 9. 39 anos ali ele tinha. Então, uma pessoa de 40 anos que não se desviou, que agradou o Senhor. E o que eu quero te falar, irmãos, é que Deus chama jovens e adolescentes para serem irrepreensíveis para a sua glória. Sabe, não somente com a fé, com o devocional. Mas já viu aquela coisa, eu sou muito novo, então não tem problema eu fazer de qualquer jeito. Não, mas eu sou muito novo, então eu posso atrasar. Eu não preciso ter um grau, um nível de comprometimento. Deixa eu te falar, meu irmão, independente da sua idade, glorifique ao Senhor em tudo que você faz. Porque tem muita gente que já está com quase 40, 50 anos e ainda não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com as coisas. Então Deus, Ele escolhe jovens, adolescentes. Josias tinha 8 anos. Quem aqui tem 8 anos? Josias era mais novo que todo mundo. Que está aqui, e ele já era alguém reto diante do Senhor. Sabe, irmãos, deixa eu te falar, você pode decidir ser fiel e íntegro diante do Senhor, independente da sua idade. Sabe, comprometimento, sabe, compromisso não é coisa de gente mais velha, sabe, é coisa de crente, é coisa de quem sabe que é filho amado e quer glorificar a Deus em tudo que você faz. Sabe, seja no louvor, seja na projeção, seja na liderança, seja com a sua família. Então o segundo ponto é que Deus chama jovens e adolescentes a serem irrepreensíveis, a não se desviarem. Eu já ouvi muito isso, não, tem uma fase que todo jovem se desvia. Mas Josias não se desviou, ele se manteve firme, ele se manteve reto diante dos caminhos do Senhor. E eu quero listar uma série de pontos que nós podemos aprender com ele, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Quantos querem permanecer firmes até o final nos caminhos do Senhor? Diga aleluia! Então vamos lá. Bom,
Outra coisa aqui, Josias então sabia a identidade dele. Não é porque meu avô foi alguma coisa, meu pai foi outra coisa, que eu vou ter que ser. Irmãos, terceiro ponto é que quando não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o que podemos fazer em Deus. Sabe, enquanto você não saber quem você é no Senhor, você não tem noção do que você pode fazer nele. Sabe por que às vezes você tem medo de abrir a sua boca e pregar o Evangelho? Porque você perdeu a sua identidade no Senhor. Sabe, você ainda não entende que Ele te escolheu para fazer isso, que Ele te capacitou, que existe um poder dentro de você. Diga para o seu irmão, poder. Vira e mexe, a gente tem que pregar sobre isso. Mas todo mundo, vocês já ouviram, a gente já sabe, irmãos. Então olha só, não perca a sua identidade. Não interessa qual foi o seu passado, não interessa o que está acontecendo hoje. Deus te chamou e Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para você manifestar poder. Sabe, para você fazer a diferença. Sabe, não fique esperando seu líder, seu discipulador, não fique esperando os outros. Puxe o bonde você, meu irmão. Seja você o puxador de bonde ali, do mover do Espírito Santo com a sua galera. Sabe, não aceite a apatia, não deixe que os fatos, né, os acontecimentos deturpem a sua identidade. Você foi chamado, meu irmão. Eu não preciso ficar aqui pregando para você ficar todo aí cheio de fogo e de alguma... Não, Deus te chamou. E Josias entendeu isso. Talvez o pai dele não entendeu, o vô não entendeu. Eles só ficavam seguindo o caminho deixado pela geração anterior. Deixa eu te falar, irmãos, se a geração anterior a nós errar, nós precisamos de uma reforma urgente, porque nós não estamos aqui para seguir legado humano, nós estamos aqui para seguir com fidelidade o que Deus quer para nós. Então, se aqueles que vieram antes de nós nos instruírem, acertarem, glória a Deus, mas existem momentos que a gente olha e fala, precisamos corrigir a rota. Eu já ouvi isso. Muitas pessoas falam, não, mas fulano fazia, mas a Bíblia fala assim, meu filho. Fulano morreu na cruz por você, fulano te deu a salvação, fulano está lá quando ninguém mais está com você. Então pare, irmãos, o nosso legado é um legado espiritual, sabe, é algo deixado por Deus. Então nós precisamos entender quem nós somos. Sabe, nós não somos deste mundo, a Holy Fest não falou sobre isso, mas a 1000ª vez que a gente pregou sobre isso. Nós não somos desse mundo, mas vivemos amando o mundo, vivemos sofrendo pelas coisas do mundo, vivemos viciados naquilo que o mundo produz e nos dá, mas a nossa identidade é celestial. E deixa eu te falar, se você entender que a sua identidade é eterna e celestial, você vai conseguir compreender quem você é em Deus. E Josias entendeu isso. Vamos seguindo aqui então, 2 Reis 22:3 em diante. Se você está entendendo essa palavra, diz, aleluia. Fala para o seu irmão assim, Deus vai te pegar. Fala, glória a Deus. Então Josias estava ali reinando. No 18º ano do seu reinado, então 18 mais 8, 26. É isso? Eita nós. Ele nem está chegando, hein, galera? 26 anos, então, Josias tinha ali. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, outro nome, filho de Azalias, outro nome bonito, filho de Mesulão, eita Deus, mandou à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote. Então, Josias manda o escrivão para ir lá falar com o sumo sacerdote, para que ele conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos dirigentes a obra, e tenha o seu cargo à casa do Senhor. Cliquei aqui no negócio, deixa eu achar aqui, calma aí, Mesulão, barará, tá, a carga da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa. Vamos ler junto essa última frase, para repararem os estragos da casa? Vamos lá? 1, 2, 3. Para repararem os estragos da casa. Então Josias falou, pega todo esse dinheiro que foi juntado aqui na cidade
e coloca nas mãos dos mestres de obra, que tem um encargo pela casa do Senhor, para que eles reparem os estragos da casa. Irmãos, que casa é essa? A casa do Senhor. A casa do Senhor estava tudo arrebentada. A casa do Senhor estava tudo destruída e precisava de reparos. Por quê? Porque as gerações passadas de Josias não se preocuparam com a casa do Senhor, que representa a presença de Deus. A gente vê que quando a casa está pronta, a presença se manifesta. Ou seja, quando as gerações passadas não se importam com a presença, isso gera muitos estragos, meu irmão. E Josias começa ali então, essa reforma na casa de Deus, ali na casa física, no templo. Verso 6, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. 7, porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então o rei pega esse dinheiro, dá nas mãos dos servos que tinham um encargo pela casa do Senhor, e fala, reforma, vocês não precisam nem prestar conta, eu confio, vocês são servos fiéis, mas reparem, arrumem o local do culto, arrumem o local da reunião, arrumem o local de trabalho do sacerdote, que é a nossa conexão com Deus. Sabe, irmãos, hoje nós não temos mais esse templo, hoje o templo somos nós, amém? Nós somos a habitação do Espírito Santo, amém? Nós somos a casa do Espírito Santo, amém? Agora deixa eu te perguntar, será que essa casa está precisando de alguns reparos? Somos nós. Então Josias volta a se importar com aquilo que abrigava a presença de Deus. Vamos lá. Então Josias, com seus 26 anos, ele começa uma reforma ali na casa de Deus. E eu já ouvi isso e concordo, que Josias foi um dos grandes reformadores do Antigo Testamento. Ele repara os estragos da casa. Sabe, irmãos, e é talvez a maior característica de um homem de verdade, de um grande homem de Deus. Então as irmãs aí que ainda são solteiras e querem casar, um grande homem de verdade, um grande homem de Deus, ele cuida bem da sua casa. Não só do templo, que somos nós, mas da sua casa. O homem, ele tem que cuidar, ele tem que ter esse zelo. Então Josias, ele vinha trazendo isso de volta. Sabe, a casa representa a presença. E o terceiro ponto é que uma juventude, um jovem que glorifica a Deus, ele se importa com a presença. Sabe, irmãos, eu sei que você tem feito muita coisa, e eu talvez você não tenha feito nada, mas a questão é, você tem conservado a presença de Deus na sua vida? Sabe que a maior característica de uma boa célula é a presença. É claro que é legal um quebra-gelo bom, e nós devemos fazer coisas excelentes. Só que também não adianta você ser um bom animador de torcida e não carregar a presença dentro de você. Sabe, se você quer a casa, a morada, você estiver cheio de buracos, cheio de estrago, você não está cuidando da manutenção, a sua vida espiritual. Você não vai conseguir pastorear outras pessoas. Irmãos, e cuidar da sua vida espiritual é algo que é trabalhoso, não é verdade? Investir tempo com Deus, sabe, buscando, orando, nessa cidade maluca que a gente mora, trabalho, faculdade, tudo, ensaio, equipe de louvor, mídia, evento, encontro. Mas deixa eu te falar, será que a casa aí está precisando de uma reforma? Então Josias se atenta para isso. Ele olha e fala, pega todo o dinheiro que a gente juntou aqui e vamos cuidar da casa de Deus. Sabe, vamos investir nisso. Irmãos, ele era um jovem. Ele não era tipo Salomão com 99 mil anos falando, sabe aquele tiozinho branco numas nuvens. Ele só era um jovem, apaixonado por Deus. E ele olhou e falou, não, nós precisamos, vocês já ouviram isso? Nós precisamos cuidar da casa de Deus. Davi, nós precisamos cuidar da casa de Deus. Sabe, irmãos, então tenha encargo com a casa de Deus, que hoje é a sua vida. Eu sei, nós ensinamos e nós devemos ter encargo com o irmão. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Você vai cansar, você vai, sabe? Então, avalie, como é que está a casa aí? Pergunta para o seu irmão, como é que está a casa? Quando deixamos de lado a presença de Deus, podemos considerar que estamos
aos poucos estragando a sua casa. Então Josias entende que deveria se importar com a casa de Deus. Outra coisa, quarto ponto, uma juventude que glorifica a Deus, ela investe recursos financeiros na obra, sabe? Então, o pai de Josias, que morreu novo, não havia feito isso, e Manassés, seu avô, também não, e eles eram reis, eles investiram recursos em qualquer outras coisas. Irmãos, é lícito você investir recursos no que você quiser, você trabalhou, o recurso é seu, mas a gente está aprendendo aqui que um jovem que marcou a história, ele não poupou colocar os seus recursos na obra do Senhor, sabe, e glória a Deus, eu gosto de ir nossa, eu adoro ir no shopping, irmãos, gosto de ir no shopping, compra alguma coisa, come alguma coisa diferente, mas eu nunca posso deixar a obra de Deus de lado. Irmãos, hoje a gente faz um planejamento violento durante o ano todo, para que nos encontros a gente não passe sufoco, né? O Diogo me ajuda com isso, a gente vai levantando caixa e vai fazendo um monte de coisa, porque muitas vezes a gente, na hora de ofertar, na hora de entregar os nossos investimentos diante do Senhor, a gente retém, e era um jovem, a gente fala, não, esse negócio de dinheiro é para gente mais velha. Irmãos, isso é um pensamento do mundo. Quem aqui é jovem e quer ganhar muito dinheiro? Levante sua mão. Eu também quero, trabalho para isso. Agora, quando esse dinheiro vir, invista, irmãos. Eu não estou falando para você pôr tudo aqui, eu não estou falando para você ser um franciscano, vai ficar aí voto de pobreza. Tudo que eu ganhar eu vou dar para a igreja, eu vou andar daquela saiona marrom, né? Vou cortar o cabelo igual do Léo, e vou... O Léo virou líder ontem, eu estou pegando no pé dele aqui, aleluia. Então, o que eu estou falando é o seguinte, um jovem que glorifica a Deus, ele coloca os seus recursos, ele enxerga isso. Então, irmãos, vamos lá, quantos anos nós não batemos nisso? Sabe, irmãos, de dízimo, oferta, generosidade. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso, não se ensina generosidade. Generosidade, você pode dar o exemplo, você pode inspirar, mas generosidade é só um reflexo de o quanto você é grato pelaquilo que você vive em secreto com Deus. Se você não tem secreto com Deus, você tem dificuldade de ser generoso. Sabe, tudo bem, a gente vai seguindo a vida, no final cada um presta conta de si, mas era a casa de Deus. A casa de Deus, a gente já viu isso lá em Ageu, a gente já viu isso, a casa de Deus ruindo, e o povo lá comprando coisa, gastando. Os reis não estavam se importando com a presença, mas aí Deus levanta um jovem para mudar essa rota. E vamos continuar, 22:8 agora, diga aleluia. É 7h40 ainda? Tá rápido hoje. Vocês estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos recapitular aqui. Pode deixar o texto. Josias pede, né, para o Safã, seu escrivão, ir lá no templo, dar uma geral e dar a ordem de reforma ali, de arrumar tudo, deixar tudo ótimo, bonitinho. E aí ele vai falar com Ilquias. E aí o sacerdote fala assim, ó, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Próximo. Então, o escrivão veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. É isso, né? Beleza. A obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. 10. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo, o sacerdote entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Tendo ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, a Bíblia diz muito isso, e em um momento ela diz explícito. Pode voltar para mim aqui na projeção. O povo perece por falta de conhecimento. O livro da lei, o livro da revelação ali, o Pentateuco, era a Bíblia daquele povo. Não existia nada além do Pentateuco, ok? Tem um povo que tem preconceito, né, com a lei, né? Eu fico falando, Moisés fez o que fez, mas a gente vai ter preconceito com Moisés. Então, era tudo que eles tinham, era a Bíblia deles. Era o livro da lei, e esse livro estava escondido por Deus na sua casa, de propósito. O livro das respostas que o povo precisava para um bom governo,
estava escondido no templo que foi abandonado por aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus. Sabe, o rei lê aquele livro e fala: é isso, achamos a resposta de tudo. Só que Deus esconde aquele livro dentro da sua casa. Deixa eu te falar, irmãos, a casa representa a presença. Sabe, as respostas que você procura estão escondidas na presença de Deus. E você que é um rei, sabe, um sacerdote, tem que ir viver na presença de Deus para ter a revelação daquilo que Ele está falando. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Mas olha só, então Josias não havia tido esse acesso. E aí de repente ele acha o sagrado livro. E ele na hora se arrepende, ele rasga suas vestes e fala: meu, quão grandioso é Deus. Sabe, era isso que nós precisávamos. Então o quinto ponto: uma juventude que glorifica a Deus encontra direção em sua presença. Se Josias não se preocupasse em arrumar, em reformar a casa de Deus, ele não acharia o livro que mudaria toda a história daquela nação. Sabe, irmãos, enquanto você não se preocupar, a sua célula precisa de você cheio do Espírito Santo. Não, eu preciso fazer alguns cursos, é bom, eu também faço, mas nada é melhor e mais eficiente do que um homem cheio do Espírito Santo. Nada. Sabe, às vezes um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não parece algo tão talentoso para esse mundo, mas não precisa, só que é eficiente no reino dos céus. Sabe, irmãos, então, nós que somos jovens, glorificamos a Deus com as nossas vidas, quando encontramos direção na presença dEle. E é por isso que você precisa orar, sempre que for conversar com alguém. É por isso que nós oramos antes da reunião. É por isso que nós oramos, jejuamos e buscamos direção de Deus antes de discipular. Discipulado sem fluir do Espírito Santo, irmãos, é só amizade. E amizade é bom. Mas deixa eu te falar, nada na sua vida te preenche mais do que o Espírito Santo. Você foi criado para fluir no Espírito Santo, irmãos. E é por isso que quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas parecem que vão fluindo. O louvor, a palavra, o quebra-gelo. Sabe aquele ambiente gostoso, de discipulado, a célula. E aí você gera uma proatividade. Então, irmãos, Josias ele mostra isso. Quando ele se importa com a presença, ele se importa com a casa, ali ele encontra a direção. Sexta coisa, uma juventude que glorifica a Deus está sempre pronta a se arrepender diante da sua palavra. Sabe, Josias abre o livro, lê o livro e rasga as vestes. Irmãos, lembrando, não era qualquer pessoa não, era talvez o rei mais promissor. O cara virou rei com 8 anos. Imagina, ele tinha que ser muito humilde. Na verdade, às vezes a gente ganha R$400 no Pix e já, nossa, agora esquece, filho. O pai está aportando os kits. O cara virou rei com 8 anos. Eu não lembro se teve alguém que virou rei mais novo que ele na Bíblia. E mesmo assim, ele não se corrompeu pela riqueza, não se corrompeu pelo pecado, não se corrompeu pelos ídolos, a idolatria do seu pai e do seu avô. Ele simplesmente se importou com a presença de Deus e lá ele encontrou tudo. Sabe, então ele lê ali o livro da lei, rasga suas vestes, ele se arrepende. Irmãos, não é um cara que só fez cagada se arrependendo, era o cara. A Bíblia diz que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele só fez o que foi reto. E mesmo assim ele se arrependeu. Você vê que as boas obras de Josias não corromperam a revelação de que todos nós precisamos nos arrepender. E muitas vezes a gente leva uma pessoa para o encontro, já se acha a última cereja do bolo e já... mas eu multipliquei 3 células. Quantas células você multiplicou, pastor Cezinha? Irmãos, todos nós precisamos de um arrependimento diário. Não importa o quão bem sucedido você tem sido. Eu espero que você decole, irmãos. Eu espero que vocês vão muito além de mim. Mas que vocês nunca percam a humildade e o senso de que diante da palavra, todos nós precisamos nos arrepender. Diante de Cristo, ninguém é bom. A Spurgeon falava isso, ninguém pode entrar na eternidade e dizer, eu mereço estar aqui. Independente de qual bom governante, bom marido, bom rei você é.
Então, sexta coisa, né? Uma juventude que glorifica a Deus está sempre pronta a se arrepender diante da sua palavra. Sabe, irmãos, abra a Bíblia, veja o que você precisa mudar, se arrependa, peça auxílio divino, sabe, não busque uma autoaprovação, tente, estude, lute para você ser o melhor que você puder, mas diante da palavra de Deus, se humilhe e fale: Espírito Santo, faça a obra no meu coração, sabe, toca a minha vida, me faça um homem manso e humilde, me dê sabedoria. Aleluia? Diga glória a Deus. Chacoalha o seu irmão e diz: está acabando, irmão. Fala, acorda aí. Agora vamos lá para o verso 2 Reis 23. Estamos acabando já. Passou rápido, né? 7h50 ainda. 2 Reis 23, 1-3. Ó, aí Josias vai começar a pôr para quebrar aqui. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e Jerusalém se ajuntaram a ele. 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, todo mundo. E leu diante deles as palavras do livro da aliança, que foram encontradas na casa do Senhor. O rei pôs-se em pé, junto à coluna, e fez aliança entre o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Outra coisa então, o 7º ponto, uma juventude que glorifica a Deus, anuncia a palavra a todos. Sabe, Josias olha aquilo e ele chama todo, é muito detalhe, do menor ao maior. E Josias fala o quê? Sigam meus bons. Eu fui rei com 8 anos, rapaziada. Eu vou lançar um curso. Né? Reinando com Josias. Não. Ele levanta o livro e fala: se unam a isso aqui, de toda a alma, de todo o coração, com toda a sua força. Amem isso aqui. Amem essas palavras. Amem esses ensinamentos, sigam isso aqui. Irmãos, ele era o cara. Sabe, nós vamos ver essa característica em muitas pessoas na Bíblia, no próprio Jesus. Irmãos, Jesus era Deus, ele se esvazia da sua glória. Ele falou: eu não vim fazer nada por mim aqui, eu só vim fazer aquilo que o Pai disser. Sabe, irmãos, Josias é o símbolo de que você ser promissor, nem promissor porque ele já era uma realidade, sabe, de você se tornar um jovem fantástico e bem sucedido, isso não é motivo para você decair da sua humildade cristã, sabe, não importa, ele era o brabo, era o cara, e ele olha junto o povo todo e fala: ó, ama isso aqui, de todo o coração, de toda a sua alma, ama essas palavras. O que isso significa? Isso é muito maior do que eu. Isso é muito maior do que tudo que eu posso te ensinar. Irmãos, é isso. É esses ensinamentos. Então, ele vai nos ensinando muitas coisas. Uma juventude, então, que glorifica a Deus, anuncia a sua palavra. Ama a sua palavra. Deixa eu te falar, meu irmão, independente da sua idade. Sabe, muitas pessoas ensinam que Bíblia é coisa de gente grande. Não é verdade? Só que qual que é o problema? Não existe gente grande. Todo mundo nasce pecador, miserável, pequeno. E não é porque você fez uma faculdade que você se tornou algo. Todos precisam ser instruídos. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, irmãos. Sabe, eu já vi isso. Não, teologia, estudar sobre Deus é coisa de gente mais velha. Continua ensinando isso, a gente vai ver aí, gente comprando água ungida. O que eu quero te falar, meu irmão? Não interessa a sua idade. Ama as Sagradas Escrituras. Ama a palavra do Senhor. Leia. Se você não entender, peça revelação. Peça auxílio. Abrace essa verdade. Glória a Deus. Diga aleluia. E aí, então, Josias estava ali no meio desse rolê todo.
E agora o pau começa a quebrar mais ainda. Os próximos versículos, eles são intitulados, para os estudiosos, como a purificação do templo e do culto. Lembra quando Jesus purifica o templo? Vocês lembram dessa história? Ele entra lá no templo, dando chicotada nas mesas e todo mundo lá. Então, irmãos, Deus, Ele quer algo com a nossa reunião. E nós vamos ver aqui algumas coisas que Josias estava lá fazendo com seus 26 anos de idade. 2 Reis 23, 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Ou seja, as gestões de reis anteriores havia misturado a adoração a outros deuses com a adoração ao Senhor no templo de Deus. O que isso significa? Que a adoração havia sofrido por um processo de prostituição. Eles misturaram o mundo, outras crenças, aquilo que era santo, aquilo que era do Senhor, e para o poste de ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. 5. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram, para incensarem sobre os altos das cidades de Judá. Então havia uma liderança corrompida, idólatra e amante do pecado, e essa liderança agora é totalmente decepada pelo rei Josias. Vamos continuar aqui, depois eu vou explicar tudo certinho, que o negócio virou tipo, como chama lá aquele negócio do Kratos lá? God of War. Virou um God of Josias aqui, vocês vão ver. O pau vai quebrar, ele vai matar geral. Também destruiu os sacerdotes, ele matou os malucos aí. 6. Também tirou da casa do Senhor o poste de ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, o qual também queimou, reduziu ao pó e lançou sobre as sepulturas do povo. 7. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam dentro da casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o ídolo. Então, o que Josias faz? Pode voltar para mim. Ele olha para a casa do Senhor e vê a casa totalmente corrompida pelo pecado, totalmente mercadejada, totalmente deturpada. O local de adoração ali era um local de idolatria, de sacrifícios a outros deuses, de prostituição. É claro que para a linguagem que nós vivemos hoje isso é estranho, é uma loucura, porque nós estamos olhando de forma visual. É claro que se a gente entrar aqui e tiver uma estátua de alguém pelado, o Cícero vai pedir para alguém tirar. Ele vai falar, gente, alguém pode tirar essa estátua aqui? Estou brincando, se sim, estamos juntos. Você tiraria. Olha o Cícero ali, ó. Olha aqui, irmãos. Mas o que os olhos não veem? Deixa eu te falar. O quanto será que não prostituíram a adoração na nossa geração? Quantos homens não são idolatrados no púlpito, aonde só deveria ter sido anunciado Cristo? Pagam ingressos. Não, pregador tal, 200 e poucos reais. Eu vi um esses dias em dólar nos Estados Unidos, para falar um monte de mentira ainda no púlpito. Então, irmãos, não está muito longe. Sabe, Josias fala, a casa do Senhor é um lugar de adoração. A casa do Senhor é um lugar de culto. A presença lá tem que ser manifesta. O sacerdote tem que cuidar. Mas lá existia, sabe, muitas outras coisas. Às vezes as pessoas falam para mim, Cezinha, você viu o filme não sei o quê? Falam da igreja e o pastor que foi envolvido com não sei o quê. Irmãos, picareta tem em toda a profissão. Não é verdade? Médico, depois que começou a ter padre e picareta, monge, tem tudo. Mas deixa eu te falar, Josias ele se importava em como o culto acontecia. Sabe, eu quero mostrar aqui para você uma juventude que glorifica a Deus, restaura a adoração. Como que Jesus ensinou a adorar? Em espírito e em verdade. Sabe, o quanto você se incomoda quando as coisas estão fora do lugar? Te incomoda? Às vezes você está aqui, irmãos, nós estamos aqui adorando a Deus. A equipe de louvor, ela só é um canal, condutor, para você adorar a Deus, glorificar a Deus, na sua célula.
E às vezes a gente vê muitos lugares, muitas pessoas que voltam para si mais um exibicionismo. Sabe, parece os caras do Kiss, tocando, todo fantasiado, com um monte de coisa. Eu falo, sempre que eu ministro, eu falo isso para os meninos, tenta vir de roupa lisa, porque o que importa é a mensagem. Sabe, Josias, então, ele recoloca a adoração no lugar certo. Ele purifica o templo, ele purifica a reunião, ele coloca zelo. Qual que é o nível de zelo que você tem em se reunir aqui conosco? Sabe, irmãos, não adianta eu ter zelo só. Eu vou vir aqui pregar, eu vou vir aqui me humilhar diante de Deus, eu vou clamar pela presença, mas deixa eu te falar, você que está sentado aí, você é um cristão, é um sacerdote, e você precisa ter zelo. Zelo fala do horário, zelo fala de como você se comporta aqui. Sabe, não é de qualquer jeito. Nós damos o nosso sangue no nosso trabalho, nos nossos estudos. E por que muitas vezes nós não temos zelo com o culto? Sabe, Josias olha e começa então uma reforma agora interna, uma juventude que glorifica a Deus, restaura então a adoração, sabe, se importa com isso. Esse foi o 8º, 9º, estamos acabando, a banda pode subir devagarinho aqui. Uma juventude que glorifica a Deus, restaura a liderança. Sabe, então Josias arruma o templo, limpa o templo, manda tacar fogo naquilo que não era do Senhor. E depois ele sai matando todos os falsos sacerdotes que estavam desempenhando a sua função. Irmãos, deixa eu te falar, você que é envolvido com liderança, você que é um anjo da guarda, você que é discipulador, eu que sou seu pastor, eu tenho que ter temor em tudo que eu faço. Você está aqui para glorificar a Deus. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes vivem loucuras, saem daqui traumatizadas. Uma vez uma pessoa falou, não, porque meu líder mandou fazer não sei o que. Eu falei, seu líder mandou você fazer alguma coisa? Irmãos, nós instruímos, nós pastoreamos, nós direcionamos, nós mostramos o caminho. Mas deixa eu te falar, a liderança tem que glorificar a Deus. Sabe, você que é líder, como que você tem feito com a sua célula? Sabe, será que mais uma vez você vai me ouvir aqui falando que a gente poderia mandar as funções na terça-feira, a gente poderia mandar mensagens, a gente poderia visitar. Você já sabe o caminho. Então, Josias, ele restaura a liderança. Sabe, ele não tem medo de confrontar aquilo que está sendo feito de errado. Nós temos um manual, nós temos um caminho a seguir, nós temos falhas. Mas deixa eu te falar, meu irmão, se você é um líder e tem uma função no nosso meio, você tem que fazer de tudo para glorificar a Deus. E não é na sua sabedoria, não é o quanto você é legal, mas é o quanto você pede para o Senhor. Senhor, me ensina, me usa, me ajuda, me auxilia. Será que nós temos glorificado a Deus? Sabe, nas funções que nós desempenhamos aqui. Então Josias começa a mudar tudo aquilo. Outra coisa, Josias manda tirar tudo aquilo que era promíscuo. Uma juventude que glorifica a Deus, busca santidade. Sabe, existem lugares hoje que parece que é errado. Você fala de santidade e todo mundo te olha assim, de uma forma esquisita. E eu queria falar algo para você aqui. Sabe, irmãos, Josias ele entende que a graça de Deus existe para te capacitar a fazer o que Deus quer que você faça, e não para que você abrace e se deite com aquilo que Ele odeia. Sabe, a graça ela te capacita a vencer o pecado. E quando eu não consigo, ela te perdoa. E ok. Mas, irmãos, mais uma vez eu falo para vocês, nós não podemos simplesmente achar bonito. Eu estava conversando com um amigo meu recente. Ele falou, tem escolhas que eu tomo na minha vida que eu sei que a Bíblia diz que é errado, eu sei que Deus não gosta. Eu falei, isso não é suficiente para pelo menos você ficar incomodado. Sabe, talvez você não está conseguindo mudar hoje, mas isso deve te incomodar, porque o seu Criador, que te salvou de graça, que te ama, que te deu tudo, não está sorrindo com as suas atitudes. Sabe, irmãos, então todos aqueles outros reis reinaram voltados para si. Mas um jovem que glorifica a Deus, ele olha para Deus e diz, o que glorifica ao Senhor? Será que essas mensagens glorificam ao Senhor? Será que essa atitude, sabe, quando o seu líder fala algo que você não gostar, antes de você pensar no que é certo, porque o que é certo, hoje para nós, pode ter sido estipulado por homens.
Mas o que glorifica a Deus? Dar a segunda face é certo, segundo os homens? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, né, na lei, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem e fala, ó, anda outra milha, vira a face, ame os seus inimigos. A grande pergunta da vida cristã não é o que eu acho certo, mas é, o que glorifica a Deus? Porque, irmãos, a nossa vida vai passar. Sabe, você, num piscar de olhos, vai começar a achar alguns cabelos brancos. Quem já tem cabelo branco aqui? Às vezes aparece um na minha cabeça. O Junkler? O Rafa? Eita Deus, Rafa. Irmãos, às vezes passa rápido. Sabe, eu estou aqui com vocês, vai fazer já 2016, a gente chegou. 6 anos. Muitas coisas têm acontecido. Muitos têm se casado. Já tem vindo uma outra onda de casamento. Uma outra onda de pessoas que querem se casar, mas ainda não estão arrumando nada, mas Deus vai mover os mares e as montanhas. Mas o que eu quero falar para você é que o tempo, ele não vai te respeitar. Sabe, o maior erro do ser humano é achar que o tempo vai te esperar. E daqui a 5 anos, talvez, o tempo da oportunidade na sua vida possa ter passado. Sabe por que Josias, ele é relatado na Bíblia como um rei que foi ungido com 8 anos? Porque ele simplesmente aceitou. Ele poderia ter passado para alguém. Eu sou muito novo. Josias tinha todo o direito de dizer, eu sou muito novo. É muita responsabilidade. Eu não tenho muita instrução. Na verdade nenhuma, porque o pai e o vô foram totalmente reprovados por Deus. Mas isso não impediu ele de olhar para o propósito e falar, vamos lá. Vamos lá então. Tem encontro. Tem a célula. Tem os discipulados. Sabe, irmãos, quantas pessoas que deixaram o tempo passar e hoje têm recebido a dura verdade de que ele não volta mais. Eu sempre falo isso. Sabe, seu líder que está aí do seu lado, ele pode ter vários defeitos, mas talvez daqui a 3 meses ele possa receber uma proposta de emprego para ir para outro país e ele seja enviado para lá. E aí você só vai sentir saudade. Na verdade, saudade não, porque saudade é quando você tem um sentimento de gratidão pelo que você viveu. Você só vai sentir remorso. Remorso é quando você queria ter feito mais, queria ter vivido mais. Ó, o Cicinho, tá ali de cabelo branco. Daqui uns 50 anos o Cicinho não vai mais estar aqui. Será que você aguenta 50, Cicinho? Cicinho vai para a glória daqui uns 50. Daqui 45 anos, homem de fé. Irmãos, mas olha só. O tempo que nós temos para viver uma juventude que glorifica a Deus é hoje. Porque a cada dia que passa, a nossa juventude vai passando. Né? Eu fiz 28 anos mês passado. Eu tenho um fantasma dos 30. Eu odeio os 30 anos. Dos 20 aos 30 é tudo tão legal. Eu nem sei o que eu faço depois dos 30. Na verdade eu sei. Eu preciso continuar glorificando a Deus. Mas o que eu quero falar, irmãos, a sua juventude passa. Sabe, eu não queria que você pensasse naqueles que não estão aqui. Eu sei que você está. Eu sei que eu estou. E eu estou muito feliz por isso. Sabe, eu não quero me lamentar pelos que não estão. Tudo bem. Eu quero fazer história com aqueles que estão. Eu quero glorificar a Deus com aqueles que se dispõem. E para fechar o último texto aqui. Depois então dessa quebradeira toda, Josias ele reconstrói ali algumas coisas, restaura o templo, restaura o culto, ele purifica, santifica as ações do povo de Deus. 2 Reis 23, 24, 14,
2 Reis 23, 14. É 14 ou 24? Acho que é 24. Põe o 24. É 24. Eu errei na hora de digitar aqui. É isso. Aboliu também Josias os médiuns, feiticeiros, ídolos do lar. Josias rebentou com tudo que era contra a vontade de Deus. Os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote encontrou na casa do Senhor. 25. Olha só, irmãos, aí nós vemos para o encerramento, para o legado. Antes de Josias, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro rei igual. Sabe, aquele menino de uma família destruída, despreparado, amou o Senhor mais do que tudo. E a palavra diz que não houve ninguém igual naquele tempo. E naquele tempo não haveria também ninguém que pudesse se comparar. Deus reconhece então que Josias foi provavelmente o radical mais livre daquela época. Ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração, alma e força. E o último ponto é que uma juventude que glorifica a Deus faz história por toda a eternidade. A Bíblia não fala nenhuma habilidade natural de Josias. Eu não sei se ele falava bem, eu não sei se ele era um bom administrador. Na verdade, a gente pode até falar que ele não era um bom administrador, porque ele pega todo o dinheiro, dá na mão dos caras e fala: ó, não quero nem que preste conta. Pega esse dinheiro e joga na mão de quem sabe fazer a reforma ali, eu não quero nem saber. Mas a Bíblia diz que ele amou o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu coração. Sabe, irmãos, quanto mais novos nós somos, mais despreparados para a vida nós somos. Por um motivo óbvio, nós não temos experiência. Mas a gente vê que o maior legado de um grande homem de Deus não é a experiência, mas é a entrega. Não importa quantos anos você tem, importa é você tem amado a Deus de todo o seu coração, toda a sua força e toda a sua alma. Todo o seu coração, tudo que você é, toda a sua força, todo o seu corpo, todo o seu vigor. Porque o vigor vai passando. Mas nós vemos às vezes um monte de tiozinho de cabelo branco aqui pulando, gritando, celebrando, não vemos? Sim ou não? Olha o Cicinho vendo o culto aí, coisa linda. Sabe, irmãos, assim como nós vemos tantas pessoas com tanta saúde, que às vezes não querem nem dar um glória a Deus, não querem nem pegar um ônibus. E é por isso que eu falo que as suas qualidades, irmãos, elas são muito boas. Mas para fazer a coisa acontecer, nós precisamos de coração. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e começasse a pensar se, nesses dias, o seu coração tem se convertido ao Senhor? Porque as suas atitudes só refletem o dono do seu coração. Sabe, nós temos que trabalhar e ser ótimos profissionais, e eu quero te desafiar a ser um mega profissional. Mas mais do que tudo, eu queria que você fosse um cristão intenso, entregue, apaixonado. Então o último ponto é esse: uma juventude que glorifica a Deus faz história. Conclusão. Sabe, muitas vezes nós abandonamos o barco da convicção do chamado de Deus para as nossas vidas. E nós estamos fazendo as coisas do Senhor, vivendo para Deus como? Como que estamos vivendo, liderando, construindo? Sabe, talvez você ainda é muito novo, tem aí seus 12 anos e glória a Deus. Talvez você já está no barco que eu ali nos 30, passando os 30. Não é segredo que em 1, 2 anos eu quero passar a liderança disso aqui para outras pessoas. Então eu já estou passando, a minha juventude está passando.
E a grande questão é, como temos vivido, irmãos? Sabe como que nós temos feito? Como que você tem glorificado a Deus no seu trabalho, na sua família, na sua intimidade, os seus devocionais? Sabe, se hoje você pode ser um jovem que glorifica a Deus, viva isso com intensidade. Porque daqui a 10 anos, você não vai poder ser um jovem que glorifica a Deus. Você vai poder ser um adulto e glória a Deus. Mas não negocie. Sabe, eu sei que o mundo tenta, o cansaço. O que nos convence a vir aqui? Eu tenho certeza que você não veio aqui por causa de mim. São 4 anos praticamente pregando para vocês mensalmente, 2, 3 vezes por mês. Eu acredito que eu já desapontei muito vocês e faz parte. Mas deixa eu te falar, não deixe que nada impeça vocês de viverem uma vida que glorifica a Deus. Não é a idade, não é a história, não é as habilidades, não é o momento. Você pode glorificar a Deus na sua casa, na sua escola. Eu não estou falando que só glorifica a Deus quem lidera a célula. Você pode liderar uma célula e não glorificar a Deus. Assim como você pode somente trabalhar e cuidar da sua família e glorificar a Deus. E a minha pergunta final para você é: como é que está a sua casa? Sabe, o seu interior, a morada do Espírito Santo. Porque o tempo está passando, meu irmão. Nós temos mais um encontro vindo. E aí? Será que vai passar mais um encontro? Eu queria que você fechasse os olhos no seu lugar e começasse a pensar em tudo isso que eu te falei. Foi muitas coisas. Mas o resumo é: você tem glorificado a Deus hoje? Porque vai passar. Para alguns já está passando, para mim já está passando. Outros desafios vão vir. Sabe, quando eu olhar para trás, eu não quero avaliar somente um sucesso natural. Eu só não quero avaliar números. Eu quero poder olhar para trás e lembrar: nós glorificamos a Deus em cada reunião. Sabe, em cada sábado, com 100, 200, 500, com 1000. Os números não definiram o quanto glorificamos a Deus. Sabe, eu quero olhar para trás e lembrar que